Vamos falar um pouco sobre a fístula arteriovenosa. Eu sou questionada quanto a isso o tempo todo. Inclusive, acabei de receber uma mensagem de uma seguidora, e geralmente são pessoas que fazem hemodiálise e se preocupam com isso. E eu acho que é legítimo sentir receio, medo, porque esteticamente isso incomoda, é algo diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu não quero falar de um lugar de superioridade, no sentido de já superei isso, mas eu tive muitas questões para lidar com o processo visual da fístula e hoje não é mais um problema para mim. Então, eu acho que primeiro, antes de tudo, a gente precisa pensar e parar de romantizar as coisas. Uma vez, uma amiga minha, que é enfermeira também, eu sou enfermeira, ela me disse, a fístula é o coração do paciente, é o segundo coração e tal. E eu não tenho problema nenhum com isso, com relação a pessoas que se apropriam dessa definição, porque faz sentido, né? Porque olha com um certo louvor até, porque de fato a hemodiálise salva vidas. De fato, antes do transplante, hoje eu sou transplantada, né? É um tratamento. A gente depende desse tratamento para sobreviver, da hemodiálise, né? Ou da diálise, enfim. Eu fiz hemodiálise e para fazer hemodiálise a gente precisa ter um acesso venoso calibroso. Ou a gente usa catéter, tem dois tipos, tem o permanente, tem o temporário, que a gente chama de Schilling, e o permicate, que é o permanente. Mas a melhor via para se fazer hemodiálise é uma fístula, que a gente confecciona, né? É um procedimento cirúrgico de uma conexão da veia com a artéria, o vaso fica calibroso, ou seja, é possível que o sangue saia, né? Então é uma agulha para o sangue sair, outra para devolver, ele passa pela máquina, faz a filtração e com uma velocidade considerável, melhor que o catéter. Então é algo que realmente faz a diferença no tratamento e na qualidade de vida do paciente renal em hemodiálise. Então eu sabia que eu tinha que fazer a fístula porque ela ia me dar mais qualidade de vida. O catéter também tem uma série de questões de infecção e etc. Então eu fiz a fístula. Sabia que ela seria uma questão visual, porque afeta a aparência, porque especialmente sendo mulher, isso pesa bastante. Então, no começo, quando eu descobri a insuficiência renal, que eu fui fazer hemodiálise, e foi tudo do dia pra noite, não teve um planejamento, assim, um preparo emocional para receber aquele diagnóstico, foi tudo assim, vamos fazer, e foi. Então, assim, eu também senti medo de ter uma alteração no meu corpo. Eu também senti aquilo, eu fiquei preocupada. E a gente acaba procurando outras mulheres que fizeram para mandar foto, para ver como ficou, e fica torcendo para que não tenha aneurisma, que a gente chama, né? São esses caroços, assim, que ela vai subindo por vários motivos, tá? Durante o tratamento. E por enquanto, assim, não me fez mal, nem no momento me trouxe prejuízo quando ele traz. Então a gente precisa fazer outras cirurgias. Mas eu fiquei, então, também, passei por esse momento de me questionar e de ficar com medo, mas não me questionar sobre fazer ou não fazer, mas sobre ter essa alteração visual que ia me incomodar. E me incomodou por muito tempo. Então, quando alguém me fala, é o segundo coração, pra mim não é. Se pra você faz sentido, se para as pessoas que estão na hemodiálise faz sentido, porque ela dá essa possibilidade de tratamento, né, que a hemodiálise dá, mas porque é um acesso que faz esse processo acontecer, ok, pra mim é uma fístula. Eu trabalhei muito tempo na análise, né, de chegar e falar, não quero romantizar as coisas. Pra mim não é o segundo coração, é uma fístula. Eu precisei fazer essa cirurgia para que o meu tratamento fosse possível, com a melhor qualidade que ele pode me oferecer. Mas eu não queria romantizar. Então, por muito tempo, eu pensei, depois do transplante, eu vou desligar e etc. Eu quero voltar a parecer normal, né? Porque sim, às vezes eu entro num lugar e as pessoas, ao invés de me olhar, elas olham pro meu braço e isso é desconfortável para elas. Eu vejo que elas estão desconfortáveis com isso.
e não é mais algo que é desconfortável pra mim. Eu acho que eu já passei desse momento, mas não estou julgando porque eu tive esse momento. Então, reconhecer é legítimo. Eu acho que isso é muito importante, porque ele existe. Você passa por um procedimento para mudar uma parte do seu corpo que não era assim, porque você precisa disso para fazer um tratamento, né? Tem gente que nem consegue fazer a fístula porque tem dificuldade de acesso, e aí são outros 500 que dificultam ainda mais a hemodiálise, mas eu ainda tive a chance. Então as pessoas que têm a chance de fazer a fístula, então assim, você sente muitas coisas, mas é muito legítimo sentir, porque quando eu tava lá fazendo a cirurgia, eu fiz duas, porque a primeira fiz aqui não deu certo, aí a segunda a gente faz aqui pra pegar o vaso daqui pra cima no braço, né? Eu senti uma coisa muito ruim na hora, na primeira cirurgia. Eu senti assim, eu não gosto nem de falar a palavra, mas é muito ruim porque você sente que, puxa vida, eu não nasci assim e eu tô tendo que fazer isso por causa de um diagnóstico que eu não escolhi ter. Então dói mesmo. Esse lugar de reconhecimento, ele é muito importante. Porque às vezes vem alguém de fora que não passa por isso e que até quer te ajudar. E fala, nossa, mas você já passou por tanta coisa, isso é um detalhe na sua aparência, você é forte. Eu sei que muitas pessoas elas vêm com esse discurso pra ajudar, pra encorajar. Mas nem sempre ele é útil e pra mim nunca foi assim, mas eu já sabia que eu precisava me ouvir. Então assim, ok, respeito as pessoas que estão tentando me ajudar, embora nem sempre elas saibam o que estão falando, mas tudo bem. Então assim, não, eu posso não estar contente com a minha aparência, não estar feliz por ter que passar por aquilo, mas eu não escolhi aquilo, não é culpa minha, eu vou tirar essa mochila das costas, esse peso além que eu tô carregando, que vai muito além do que já é, né? Então, sair desse lugar de achar que você não pode reclamar, não gostar do que tá vendo, do que tá sentindo, já é um começo. Eu acho que primeiro a gente reconhece que nem tudo são flores, que nem sempre você vai ter um lado bom das coisas, que você vai conseguir extrair o melhor de todas as situações, e tá tudo bem viver assim. É claro que você tá o tempo todo numa situação de infelicidade, reclamação, vai te trazer prejuízo em qualquer cenário da vida, mas esse lugar de, ok, eu não tô bem com isso e eu vou ficar com esse sentimento aqui, ó. Depois talvez eu lide. Então, por muito tempo eu lidei com não estou gostando, mas é isso que eu preciso passar nesse momento, e ok. Até que realmente, depois que passou a hemodiálise, que eu fiz o transplante, e não é uma recomendação médica tirar a fístula, porque o transplante é um tratamento, então se eu precisar voltar a fazer hemodiálise, eu já tenho acesso, não tenho que passar por outros procedimentos cirúrgicos, invasivos e tal. Então a gente tem essa consciência quando vive esse diagnóstico, né? Então assim, eu passei por todo esse momento, né? Mas existe a possibilidade sim de tirar, mesmo que não seja recomendado, a menos que cause algum prejuízo. Só que eu passei num momento da minha vida que eu superei o fato de que isso não faz parte de quem eu sou. Isso é só um detalhe, e talvez até às vezes seja bom, porque eu comecei a trabalhar com isso, e às vezes eu tô na rua e as pessoas me reconhecem pelo meu braço, é como se fosse uma marca. Então eu não quero romantizar, nem achar que é bonito, nem achar que eu escolheria fazer isso, e enfim. Mas eu passei a ver a vida de outra maneira. Eu entendo que um diagnóstico como esse requer, sim, um enfrentamento com repertório. E então passou a ser só mais um detalhe do meu corpo. E se você se incomoda, sinto muitíssimo. E eu me cerco de pessoas que me fazem entender, que me fizeram desde o começo, que eu sou só a Malu. Graças a Deus, só a Malu. E isso aqui é só uma fístula.